Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Bom Pastor Conecte. Nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, estamos dentro desta semana, 18ª semana do tempo comum. Estamos no mês vocacional, por isso pedimos a Deus que interceda e abençoe todas as vocações, concedendo-lhes as graças e as bênçãos hoje e sempre. Por isso vamos acolher o Evangelho desta segunda-feira, desse dia 3 de agosto. O Evangelho que está em Mateus, capítulo 14, de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, suplicavam que pudesse ao menos tocar a franja do seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, este Evangelho leva-nos até mesmo contemplar esta intimidade de Cristo na oração, quando ele subiu o monte para rezar, para poder ficar a sós, e principalmente de ir ali em oração, de poder entrar em intimidade com o Pai. Isso nos leva também a mostrar o quanto que a eficácia da oração, ela é importante justamente numa oração verdadeira do nosso coração, unido ao coração de Deus, nosso Senhor. E depois, olhando para este episódio de que os ventos contra o mar e assim a agitação do barco, o medo tomou conta dos discípulos. E assim nós olhamos até mesmo para tantos tormentos que passamos na nossa vida, como aqui o texto fala, que o barco era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Quantas coisas nos trazem medo, quantas coisas nos fazem até mesmo ficar abalados. Mediante a isso, quando deixamos o medo tomar conta do nosso coração, nós temos a dificuldade até mesmo de reconhecer quem é Cristo, assim como os discípulos tiveram essa dificuldade. Ao verem o Senhor caminhando sobre as águas, de longe eles acharam que era um fantasma. Quantas vezes o medo nos faz ficar cegos e não enxergar que o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro. E aí Jesus, andando sobre as águas, mostra até mesmo o seu poder, a sua força, tendo o domínio até mesmo
sobre o mar, sobre o vento, depois que acalmou. Mas antes mesmo, Pedro, ele foi ousado. Pedro, ele questionou: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus fala: Vem, Pedro. Só que no caminhar faltou a confiança, faltou a fé, pois no primeiro vento que veio sobre Pedro, ele se afundou. Ou seja, não confiou verdadeiramente. Quantas vezes temos nós essa dificuldade da confiança, por isso a necessidade de ter uma fé viva e confiante. Se estamos com Cristo, nada pode nos abalar, nada pode nos levar a afundar. É confiar, confiar no Senhor, confiar na graça dele. E assim, Jesus questiona Pedro: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E hoje, como está a sua fé? Ainda tem dúvidas de quem é o Senhor? Por isso, peçamos ao Senhor que nos dê a graça até mesmo de fortalecer a nossa fé para termos uma fé viva, uma fé confiante nele, pois ele realiza todas as coisas. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, como depois os discípulos ajoelharam diante dele e confirmaram isso. Ele verdadeiramente o Filho de Deus é aquele que cura, é aquele que acolhe, que abraça, que perdoa. Assim como ouvimos no final do Evangelho, aonde os doentes suplicavam a graça de toda a cura e pela fé que, mesmo que tocassem a franja do manto, ficariam curados. Olhamos para estes testemunhos da fé. Ora, uma fé em que infelizmente se há dúvida a ponto de afundar, mas por outro lado, uma fé pura, sincera, que se ao menos tocar o manto de Cristo ficaremos curados. Que o Senhor renove nossa fé e nos ajude a caminhar com Ele para vencer tudo quanto é medo, tudo quanto é tempestade, tudo quanto é onda que vem querer levar o nosso barco a afundar. Permaneçamos em Cristo, com Ele fortalecidos, com Ele venceremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre você, sua casa e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma segunda-feira abençoada na presença do Senhor. E nunca se esqueça de podermos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus para vencer tudo quanto é tempestade em nossa vida. Meu abraço com muito carinho a todos e nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.